E cá estamos em mais um Mercúrio retrógrado, já é o segundo desse ano. E aí sempre que eu falo, tá rolando Mercúrio retrógrado, sempre alguém fala, de novo? Mais outro? Não teve outro? Agora há pouco? Como assim? Mais um? Como que eu posso dizer? Não é raro e acontece muito, mas sempre surpreende, né? Eu acho que é um evento astrológico que impacta tanto o nosso cotidiano e é tão comentado, mas eu vejo que pouco se entende, se sabe de fato sobre ele. Se fala mais daquilo que se teme do que de fato como se aproveitar. Então vamos falar deste segundo do ano. Espero que a gente ainda aproveite um pouco desse período e ressignifique os próximos, porque já aviso que Mercúrio retrógrado acontece de 3 a 4 vezes no ano. Então, primeiro de tudo, se já existe aí algum tipo de tensão no ar por conta desse evento, eu já sugiro que entre num mood mais tranquilo, porque eu não acho que é um evento que tem que ser também colocado nesse lugar tão, né, tão tenebroso, tão assustador. A gente tem que pegar mais os eventos astrológicos, tomar as rédeas desses movimentos para nossa vida, para promover ali o que dá para aproveitar, né? Porque todo movimento tem o seu porquê. Mercúrio retrógrado também, né? Ele não aconteceria tanto se fosse só para causar. Então vamos entender, porque esse Mercúrio retrógrado, especificamente que é em Virgem, eu achei brilhante. Eu acho que é uma combinação que flui muito bem, né? Mercúrio fica muito bem em Virgem. A retrogradação acontecendo dentro desse cenário virginiano, eu acho que traz um contexto até mais proveitoso. Então, é um período, vamos por partes. Planeta Mercúrio, né? Trazendo aqui brevemente, é um planeta que rege as comunicações, o trânsito e o fluxo de comunicações, tudo que tange esse contexto, e é muita coisa, ainda mais nos dias de hoje, né? A comunicação principalmente é muito digital, né? Então, assim, tudo que se refere à tecnologia está incluso, né? Tudo que se refere à comunicação falada, à comunicação escrita, o nosso raciocínio, o nosso fluxo de pensamentos, né? Como que a gente se expressa, como a gente interpreta as coisas, né? O ir e vir, né? A nossa locomoção. Então, assim, são muitas as coisas, né? Mas dentro desse contexto que abrange essa troca de dados, de informações, de trocas, de conversas, de pensamentos, e são coisas muito palpáveis, né? Estão muito ali no nosso dia a dia, né? É aquilo que de alguma forma inclusive carrega, né, essas informações, por isso que aí entra então aparelhos eletrônicos também, né, enfim, tudo que também pode estar um documento carrega uma informação, né, então assim, se a gente for estressar um pouco aqui tudo que ele abrange, é bastante coisa, né, por isso que a gente sente tanto esses movimentos, às vezes não consegue nem identificar exatamente, mas a gente fica com aquela sensação de que parece que as coisas não estão dando certo, que sempre acontece alguma coisa errada, que sempre alguém não entende, que sempre... Porque é isso, né? Ele permeia, assim, né? Ele pulveriza em tantos lugares, né? Ele cuida de tanta coisa. Então a gente sente muito o impacto de todos os trânsitos que acontecem em Mercúrio. E aí a gente entra na retrogradação. E aí o que é a retrogradação, né? Quando um planeta ele entra nesse movimento de retrogradação, como o próprio nome começa com re, se apega a esse re, porque é daí que você tira os insights do que um movimento retrógrado convida, que é a revisão, reflexão, repensar,
replanejar, justamente porque é um movimento de desaceleração que ele nos convida, né? Então, se a gente tá no nosso percurso aí realizando muitas coisas e muitas vezes em dado momento com muita velocidade, sem muito pensar, às vezes num piloto automático ou com uma certa ansiedade de movimento, esses movimentos de retrogradação é como se nos convidasse a peraí, segura um pouquinho, vamos olhar com calma, será que o caminho é por aí mesmo? Nem que seja para você validar e falar, é verdade, é por aqui. Mas é essa coisa que puxa um pouco, né? Porque quando a gente fala de rever, de revisar, isso nos convida a olhar um pouco para trás também, né? Por isso que mentalmente, então a gente já começa a conectar aqui, né? A gente tá falando, eu já falei do que significa planeta Mercúrio, eu tô trazendo o que é esse movimento de retrogradação. Por isso que a gente acaba se conectando com muita coisa do passado, né? Essas memórias, coisas, resgates, né? Porque o objetivo é esse, é fazer com que a gente perceba se não ficou nada pelo caminho, né? Pra gente ter certeza, chancelar, né? Muitas vezes a gente até realmente faz os reajustes necessários. E aí olha que interessante, né? A gente entende então esse movimento. Só que antes de eu trazer a energia de Virgem para poder trazer para vocês algumas dicas mais práticas de como aproveitar esse período, é importante trazer uma explicação então do porquê que acontece todo esse movimento, por que tanta gente reclama, por que o coitado do Mercúrio retrógrado leva a culpa de tudo. Meu Deus, quando chega o período de Mercúrio retrógrado, eu acho que o Mercúrio retrógrado, quando ele decidiu se manifestar na vida, ele deve ter pensado: falem bem ou falem mal, mas falem de mim, porque ele tá sempre em pauta. Tudo que acontece de movimentos astrológicos, entendam sempre como um pacote, né? Não dá para eu ter só os benefícios, né? Então, e não que exista malefícios também, né? Não quero dizer isso, mas assim, existem ações que possuem as suas consequências, né? Então, se eu quero de alguma forma promover, né, entender e colocar esses tipos de pauta em revisão, né? E eu preciso então desacelerar, e eu preciso então promover esse movimento, parte disso é fazer com que muitas vezes essas temáticas também não funcionem muito bem, né? Então por isso que acontecem muito confusões de comunicação, falhas em eletrônicos, enfim, essas coisas que todo mundo muito já fala por aí, né? Eu não quero nem estressar muito esse tema. Mas porque faz parte do pacote, né? Eu tive que fazer com que esse lugar entrasse num processo de revisão. Então tudo de alguma forma, se eu desacelero, também tá ali me convidando até para isso. Eu sempre falo que quando acontecem esses probleminhas, esses entraves no caminho aí de Mercúrio retrógrado, eu acho que são formas até de nos chamar a atenção, né? Essas coisas que de alguma forma fica truncada, nos freia, né? Que fica truncada, essas coisas que de alguma forma fica truncada, falha, freia, é uma forma também de nos chamar a atenção, né? Então faz parte do pacote, né? E aí, então como é que a gente utiliza dessa energia, né? Como é que a gente usa disso a nosso favor? Afinal, a gente está falando de um evento astrológico que acontece bastante, né? E por mais que a gente goste de botar muitas culpas em cima dele, e não dá para negar que ele sim promove algumas situações engraçadas na nossa vida, existe como a gente aproveitar mais. Então, para este Mercúrio retrógrado, que, lembrando, é de 23 de agosto a 15 de setembro, está acontecendo no signo de Virgem. E o que Virgem cuida? Bom, ele cuida de temáticas que Mercúrio retrógrado muito gosta.
Porque Virgem é um signo muito ligado à organização, ao planejamento, ao discernimento, né? E essa é uma energia que cabe muito bem para esse Mercúrio retrógrado. É um Mercúrio retrógrado que dá pra gente aproveitar bastante. Virgem é um signo que cuida muito das temáticas de trabalho, da nossa rotina, a forma como a gente conduz o nosso dia a dia, a nossa agenda, né? Dentro de um cronograma, de um dia, de uma semana, de um mês, né? Como que tudo isso está distribuído. Fala muito também das temáticas de saúde. E a gente pensa, né, nesse movimento que a gente está sendo convidado de revisão, que aproveitar dessa energia virginiana cai muito bem, porque Virgem está muito ligada a essa organização, né? Então, é um momento em que, para a gente revisar as coisas, se a gente fizer isso, inclusive, utilizando desses atributos da organização, fica ainda melhor, né? Então, possivelmente, né, assim, estas temáticas podem até ficar mais em foco, né, para você nesse período, né? Mais reflexões com relação ao trabalho, né? Mais reflexões sobre a forma como você está conduzindo o teu dia a dia, mais reflexões sobre se você está realmente cuidando da sua saúde como deveria, quais são os seus pilares de vida, né? Será que a sua distribuição de tempo num dia a dia, né, nessa rotina cotidiana, ela tá equilibrada, né? Ela tá saudável, né? A forma como tá o seu ambiente de trabalho, as atividades que você executa estão do teu agrado? Será que tem coisas que talvez que ficou para trás, né? Enfim, são coisas que os movimentos ao teu entorno já pode estar te trazendo essas reflexões. Fora isso, né, saber, né, onde você tem o signo de Virgem no seu mapa traz mais insights, né, porque aí você consegue direcionar a atenção, inclusive, o aproveitamento energético para aquele setor, né. Então, saber, né, o setor do seu mapa, onde você carrega dentro de você a energia de Virgem, te traz mais insights sobre as coisas que possivelmente está te rondando, né, que possivelmente está vindo à tona, a gente fica com um olhar mais atento. Fora isso, é um período que está excelente para se recolher. Ó, recolher, você vê, tudo é com né? Eu falo que é um período que é muito mais para refletir e ouvir do que falar, né? Porque se a gente está sendo convidado para uma revisão, né, e para repensar muita coisa, é um momento mais de reflexão, né? Reflexão. Então, eu utilizaria muito dessa energia virginiana para destinar esse tempo, então, para movimentar as coisas na tua vida que tá relacionados a isso, sabe? Promover as organizações necessárias, os planejamentos, planejamento, Virgem fala muito disso, né? Quantos planos talvez ficaram para trás que estão sendo resgatados nesse Mercúrio retrógrado, ou que você tá sendo ali cutucado, né? Porque o assunto vem, às vezes alguém comenta, pessoas, né, que retornam, aparecem. Começa a fazer as leituras desses sinais, né? Entendam quanto disso, de alguma forma, não está te conectando para que faça com que você reflita como que estão esses setores na tua vida, né? Então, a energia de Virgem, principalmente, independente de onde você tenha Virgem dentro do teu mapa astral natal, é importante dizer que é uma energia de um signo que carrega papel muito importante na nossa vida, né? Fala disso, fala da nossa organização, do nosso discernimento, da nossa praticidade para conduzir as coisas, né? Uma valorização da saúde, do bem-estar, de uma boa gestão de agenda, né? Tudo isso para que você fique mais confortável, para que você fique melhor, para que você conduza a tua vida com mais leveza, com mais fluidez, para que você de fato alcance as coisas que você busca para você. Não tem como fazer isso sem um mínimo de planejamento, um mínimo de cronograma, né? Então, esse é um período que está muito favorável para fazer esse tipo de coisa, né?
às vezes até uma organização financeira também, né, porque a gente também está falando de temáticas de trabalho, né, uma revisão sobre as suas habilidades, né, coisas que você poderia também estar aplicando mais dentro da tua profissão, ou às vezes resgatar algo que você no fundo sempre quis, algum estudo também, né, Virgem também é um signo que nos conecta bastante com o estudo, conhecimento. Enfim, são muitas temáticas, né? Mas em linhas gerais é bem essa energia. Então eu espero que vocês aproveitem desse período a favor de vocês, né? Que consigam exercitar esse olhar atento para muito além do que somente uma falha que acontece num aplicativo, ou um celular que trava, ou uma reunião de trabalho no Zoom que cai, né? Eu acho que isso são alguns efeitos colaterais que podemos dizer desse movimento, mas que o benefício de fato e o que se busca é muito maior, né? E a oportunidade que tem por trás de cada Mercúrio retrógrado também é muito boa pra gente. Então exercitem um olhar atento, exercitem também a leveza e o bom humor, né? Porque a gente sabe que acontece nesse período algumas confusões, mas toda vez que acontecer vocês olhem e pensem, tudo bem, só faz parte desse pacote, mas não é o item mais importante, porque você vai estar ligado em outras coisas.